Série especial Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai. Na expectativa de abertura dos arquivos ultra-secretos da Guerra do Paraguai, a Rede Brasil Atual vai discutir o conflito armado mais violento da América do Sul e até hoje não totalmente esclarecido. O episódio que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, encerrado em 1870, tem reflexos até hoje na história dos países envolvidos. A quem interessa manter em segredo esses documentos? A opinião pública brasileira não tem direito à verdade? Quem tem medo da Guerra do Paraguai? Série especial de entrevistas da Rede Brasil Atual. Dando sequência à série Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai, vamos falar hoje sobre esse conflito sob o olhar do cineasta e escritor Silvio Bach. E ele conhece bem a história dessa guerra e a cultura do país vizinho, porque fez o filme A Guerra do Brasil e o documentário República Guarani. E essa experiência fez o cineasta se lançar na seara do conto. Publicou o livro A Guerra do Paraguai, que nós estamos sorteando, inclusive, pelo site www.redebrasilatual.com.br. E é só responder a pergunta: em que ano terminou a Guerra do Paraguai? Vamos fazer aqui uma colinha, hein? Para quem não sabe, esse episódio sangrento ocorreu entre 1864 e 1870 e envolveu de um lado o Brasil, a Argentina e o Uruguai e de outro o Paraguai. E falando ainda sobre o Silvio Bach, ele tem uma vasta filmografia, tem 37 filmes realizados entre curtas, médias e longas metragens. Já ganhou 74 prêmios nacionais e internacionais. Estamos aqui ao lado do Oswaldo Luiz Colibri Vita, que é o nosso diretor de jornalismo. Bom dia. E com o Silvio Bach. Tudo bem, Silvio? Bom dia. Prazer em tê-lo aqui, Silvio, nesse programa especial, que é inspirado em você. Eu já falei antes de começar o programa, por que é inspirado? Porque eu tive o prazer e o privilégio de ver as primeiras montagens, do Guerra do Brasil, em 1986, esse filme tão importante sobre a Guerra do Paraguai, que você vai falar um pouquinho daqui a pouco para nós, e eu tive esse privilégio e ficou na minha cabeça desde então. A gente estuda na história do Brasil, nas escolas, a história da Guerra do Paraguai, mas esse documentário que você fez balançou com a gente e até hoje eu fiquei muito impactado com essa obra sua e você foi a figura que inspirou essa série, porque nesse momento o Brasil está na discussão, abre ou não abre os arquivos sobre a ditadura militar e mais para trás, sobre a Guerra do Paraguai. Então eu queria saber de você, que é a nossa primeira pergunta, se você é a favor da abertura desses arquivos da Guerra do Paraguai, já que a Argentina e o Uruguai já divulgaram documentos e o Paraguai também já divulgou há muito tempo esses documentos sobre a Guerra do Paraguai. Então a primeira pergunta, se você é a favor da abertura desses arquivos, Silvio. Prazer em tê-lo aqui, mais uma vez. Olha, antes de mais nada, você me deixa até sem jeito de me colocar aqui como muso dessa série pertinente, importante, atual. Você talvez saiba, mas antes de ser cineasta, eu fui jornalista. Eu já muitas vezes disse que eu sou um jornalista que faz filme. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Portanto, se tiver algum arquivo fechado, que seja aberto. Não há por que esconder nada. Nem entre quatro paredes hoje, na era da internet, não existe praticamente mais nada escondido. Que se abram imediatamente todos os arquivos e que a verdade venha à tona. E eu coloquei como epígrafe desse filme uma frase do Hegel que diz assim: Die Wahrheit ist konkret, em alemão. A verdade é concreta. Portanto, se existe alguma coisa escondida, que venha à tona, porque isso só vai melhorar e ampliar o espectro democrático que está caracterizando os países do Mercosul e, enfim, da América Latina toda. Silvio, quando você fez esse documentário, você ouviu, você foi para o Paraguai. Fala um pouquinho da pesquisa, porque antes de você produzir o documentário, você pesquisou a fundo. Você falou com historiadores, você falou com políticos, com militares. Fala um pouquinho dessa pesquisa, o que você concluiu ouvindo tanta gente, se todo mundo mente ou se cada um conta a sua verdade, né? E dizem sempre, que a gente sempre ouve a história daqueles vencedores. Os vencidos ficam em segundo plano. Como é que você construiu essa obra e essa pesquisa toda? Quanto tempo demorou e com quem você conversou? E se a verdade aí nesse caso é concreta? Se é concreta, mas que essa frase também eu não esqueci, além do filme. Olha, é uma coisa que é a lembrar e importante, é que esse filme foi feito durante a ditadura Strasta. Então, você imagina, quando eu cheguei no Paraguai, quando eu levantei a ideia de fazer esse filme, imediatamente no Paraguai
eu entrei como uma pessoa suspeita lá. Afinal, um representante, um artista, um cineasta do país vencedor, como ele vai encarar? O que ele veio fazer aqui? Tive muita dificuldade de provar para eles, e o filme, isso acaba sendo na prática, isso, de que eu ia fazer um filme equidistante das paixões nacionais. Um filme equidistante da visão do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. Eu fiz um filme, que é uma das características da minha obra, de fazer um filme desideologizado. Ou seja, atrás das ideologias sempre tem mentiras, tem mitos, tem tabus, tem coisas que acabam jogando areia nos olhos do espectador, do leitor. Então, eu quis, com o filme, me mostrar o quanto mais isento possível, e deixando que os protagonistas do conflito colocassem todas as suas verdades. E eu também, nesse filme, nessa pesquisa, que levou em torno de 4 anos, de 1982, 83, até o final do filme, mesmo quando o filme está pronto e exibido, você continua a discutir sobre o filme, e você até se dá conta, às vezes, de coisas que você não pôs no filme e que deviam estar lá. Mas eu descobri nessas pesquisas que o vencido também mente. E não é só o vencedor que mente, que tenta escrever sua história. O vencido também mente. Então, a partir desse momento, quando eu me dei conta disso, porque aí você dizia, não, que o Brasil aumenta, que tinha 20 mil, 30 mil soldados em Tuiuti, sob o comando do Caxias, e o Paraguai tinha 50 mil, ou, enfim, de que o Paraguai aumentava tudo, e que o Brasil, as vitórias brasileiras eram heróicas por causa disso, ou o inverso, de que o Paraguai, as vitórias eram heróicas porque o Brasil tinha muito mais equipamento, estava muito mais armado, com um armamento da época mais moderno. Eu descobri que isso não era verdade. Cotejando livros de militares brasileiros com livros de militares e de historiadores argentinos, paraguaios e uruguaios, descobri que se eram 30 mil contra 30 mil, eram 30 mil contra 30 mil mesmo, como em Tuiuti. Porque a Guerra do Paraguai foi talvez a última guerra napoleônica, e na América foi a última guerra napoleônica, ou seja, efetivos contra efetivos. Não foi um filme, não foi uma guerra de emboscadas, de guerrilha, como foi o Contestado, como foi Canudos, como foram todos os conflitos do campo, não é? Na América Latina, sempre foram de guerrilha. A Guerra do Paraguai foi a única guerra, digamos assim, clássica, efetivos contra efetivos. Foi aí que eu descobri que ambos os lados mentem para criar uma aura de heroísmo para cada país. Isso é importante, não é a hora de discutir. Eu só quero dizer que para chegar ao fundo do poço, e dizem os chineses que a verdade está no fundo do poço, é difícil você chegar lá. Mas eu permiti que tanto brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios dissessem o que achavam. Então eu entrevistei militares argentinos, militares paraguaios, uruguaios e brasileiros, tanto do Exército como da Marinha. E ali afloraram coisas inacreditáveis. Por isso que eu sempre duvido e ponho assim em suspeita sobre de que não se escreveu toda a Guerra do Paraguai, porque teria muita coisa escondida, muita coisa que não se sabe. Isso é uma forma até de, digamos assim, até humilhante, eu acho, em relação aos historiadores de cada um dos países, porque nós temos historiadores que foram fundos da Guerra do Paraguai, o Paraguai tem, a Argentina tem e o Uruguai também. Então é uma guerra que foi muito estudada, foi uma guerra fotografada, a primeira guerra fotografada da América do Sul foi a Guerra do Paraguai. Essas fotos estão disponíveis? Essas fotos, inclusive, estão no meu filme. As fotos, na época, foram restauradas e essas fotos estão disponíveis. Então, é uma guerra que foi, vamos assim, devassada por depoimentos, por biografias, diários, ordens de serviço mesmo. Os exércitos promoveram uma literatura muito grande e os historiadores se aproveitaram dessa literatura. Claro, essa literatura de cada país procurava edulcorar, deixar mais róseo o seu lado. Mas aí no filme eu acabei mostrando isso, que afinal a primeira vítima de todas as guerras é a verdade.
Estamos entrevistando o cineasta e escritor Silvio Bacchi. Agora, você acha, Silvio, que nesses documentos que podem ser abertos futuramente, vão aparecer algumas novidades? Você conhece tão bem esse assunto. E nós estamos entrevistando, né, Marilu, vários historiadores. Falamos lá com Dublin, falamos com Buenos Aires, vamos trazer outros professores que já estudaram, já escreveram e pesquisaram profundamente o assunto. Você acredita que vai aparecer alguma novidade com esses documentos abertos, se o Brasil de fato abrir esses documentos? Bom, isso eu não saberia dizer, viu? Eu imagino que mesmo que surja algum documento bomba, alguma coisa, não vai mudar a configuração histórica, nem sociológica, antropológica, ideológica, geográfica mesmo, né? E geopolítica da Guerra do Paraguai. Eu acho que esse é um fato consolidado, né? É ainda uma ferida aberta, sem dúvida. Não é à toa que 140 anos depois de fim da Guerra do Paraguai, nós estamos escrevendo sobre a Guerra do Paraguai. Eu mesmo, motivado por isso, até do que você está me falando, porque isso, vamos dizer, esses documentos que existiriam e que nunca vieram à tona, eles fazem parte de um imaginário, né? Tanto o brasileiro, como o paraguaio, como o argentino, como o uruguaio. É um imaginário, alguma coisa que vai mudar. Não vai mudar nada. Os mortos continuarão mortos, os heróis continuarão heróis, os falsos heróis continuarão também, entendeu? Mas talvez motivado por isso, e que ao longo depois que eu terminei a Guerra do Brasil, que fiz em 87, por que você pôs Guerra do Brasil, não Guerra do Paraguai? Essa pergunta que sempre... Essa pergunta, quando eu estava nas minhas pesquisas, né, por volta de 1866, 67, os argentinos e os uruguaios praticamente se retiraram do contingente aliado, que era formado por brasileiros, argentinos e uruguaios. E aí, de repente, a Guerra do Paraguai passou a ser uma guerra exclusivamente de tropas brasileiras. Para você ter uma ideia, na tomada de Assunção, em 1868, dos 26 mil soldados que entraram em Assunção, tomaram Assunção. Essas alturas, o Solano Lopes já estava perto da fronteira onde hoje é Ponta Porã, Pedro Juan Cavageiro, aquela região lá, em Cerro Corá. Quase 23, 24 mil soldados daquele efetivo eram brasileiros. E os outros, a maioria, uma pequena maioria, 2 mil talvez fossem argentinos, e os outros eram uruguaios. Quer dizer, a Guerra do Paraguai, num determinado momento, passou a ser uma guerra exclusivamente do Brasil. Silvio, só uma pergunta em relação às verdades, né, as várias verdades expostas. Você acredita que possa ter uma unanimidade em relação ao massacre? Não em termos de números, mas de que houve realmente um massacre da população paraguaia? Existe? Eu estava falando aqui sobre esse imaginário que paira sobre esses documentos teóricos que existiriam, que seriam documentos que poderiam mudar o rumo, inclusive sobre essa questão dos massacres e de como o Brasil atuou no Paraguai depois que invadiu o Paraguai, né? E inclusive esse imaginário que me motivou a escrever esse livro de contos, que são 6 contos, né? E aliás 5 contos, um poema dedicado a Madame Lynch, né? A concubina, depois esposa do Solano Lopes, né? A irlandesa Madame Elise Alicia Lynch. E o último conto é um conto grande, um conto novela, eu diria, que é como seria possível fazer um filme sobre a Guerra do Paraguai hoje, uma ficção. Quem seriam os soldados brasileiros? Quem seriam, que a maioria, muitos dos voluntários da pátria eram negros? Como armar esses exércitos para, mesmo que você, hoje com a tecnologia, você possa multiplicar, botar 1000 pessoas em cena e transformá-las em 10 mil, mesmo né? Assim, é preciso que haja um contingente de pessoas para você poder multiplicar. Então, quando o Brasil, a guerra virou uma guerra do Brasil, e quando o Brasil entrou no Paraguai, no território paraguai, inclusive eu falo sobre isso, que a Guerra do Paraguai foi uma espécie de nosso Vietnã. Nós fizemos uma invasão do Paraguai, e aí não se perdoou mesmo, porque foi uma guerra
fraticida mesmo, né? Não se perdoou a população civil. Isso está no meu filme, está no livro de contos, está nesse diálogo que as pessoas fazem sobre a Guerra do Paraguai nessa novela. A guerra para os paraguaios, né? Para o exército de Solano Lopes, para a ditadura Solano Lopes. A gente não pode esquecer que o Paraguai tinha um ditador ferrenho, era um ditador padrão, modelo, assim, em violência, mandou surrar a própria mãe, mandou matar os irmãos, tinha paranoia de que estava sendo tramada a destituição dele, enfim, e no final da vida ele acabou se transformando até numa espécie de um personagem shakespeariano, enfrentou o general Câmara e mi pátria, muero com mi pátria, e com um heroísmo assim, que não se configurava antes nessa personalidade do Solano Lopes, que nunca participou das batalhas, ele comandava as batalhas por telescópio, então era conhecido até como um comandante, um general cagão, como se diz em espanhol, porque ele nunca estava à frente dos seus soldados, o que naquela época, nas guerras napoleônicas, os generais estavam à frente, muitos heróis da Europa, né, dos Estados Unidos, porque estavam à frente, o George Washington estavam na frente, o Napoleão estava na frente, eles não ficavam atrás em binóculos vendo a guerra, eles estavam à frente como exemplo para os seus soldados, né? Então, esse massacre, o que aconteceu é que o Paraguai é o país mais fascinante da América Latina. Eu conheço bem o Paraguai. Não fiz só o filme Guerra do Brasil. Antes, eu pesquisei 4 a 5 anos um filme sobre as missões jesuíticas, que é a proto-história do Paraguai. Aquelas missões jesuíticas onde eu filmei República Guarani, que é uma coisa que me levou 3, 4 anos também. Então, o Paraguai é um país onde agora foi institucionalizado o Guarani. O Guarani hoje está institucionalizado, um país onde as pessoas falam Guarani, que é uma língua poética, incrível, né? Enfim, o Paraguai tem isso, em cada esquina de Assunção, ou uma rua se refere à Guerra do Paraguai. Então, esse orgulho nacional que o Paraguai tem o Paraguai até hoje você sente lá, é como se ele não tivesse perdido a guerra. Então o Paraguai, cada batalha que nós consideramos uma batalha vitoriosa, nossa, assim, o Paraguai não consegue absorver que eles perderam, sabe? Eles ganharam várias batalhas, como a batalha de Curupaiti, que foi uma batalha que foi um divisor de águas, coincidentemente, uma derrota também da Marinha Brasileira. O almirante Tamandaré não estava lá, deveria estar, não estava. Também fez de binóculo? E estava em Buenos Aires. Também a Batalha do Riachuelo, também uma tragédia nacional, uma batalha vencida por um prático do navio do almirante Barroso, que teve um acesso de nervos e não conseguiu dirigir a batalha, e a batalha praticamente foi vencida por um prático do navio que venceu os paraguaios, que tinham navios de madeira, enquanto o Brasil tinha de ferro, de aço, né? Morreu em torno de 1 milhão de pessoas, entendeu? Mas não de tiro, muitas vezes, de doença, que desertaram, enfim, mas houve um envolvimento, foi uma guerra de 6 anos, né? Violenta, de 6 anos, quase ininterrupta, não é? Estamos conversando com o cineasta e escritor Silvio Bach. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o cineasta e escritor Silvio Bach. A gente falou da figura do Solano Lopes, e a gente acha também, conversando com os historiadores, né, que esses documentos brasileiros também podem revelar algumas histórias dos nossos heróis, Duque de Caxias, o patrono do Exército, Dom Pedro II. Você até na capa do seu documentário, você põe a figura do Dom Pedro II com umas caveiras assim ao lado, né? E o Conde D e outras figuras que podem ter documentos lá que não serão, digamos assim, favoráveis à imagem que o Brasil tem deles, pelo menos a imagem que a gente estuda na história, né, Silvio? A imagem. E você até, a Marilu, separou em alguns trechos do documentário, quando você revela que lá no Forte de Coimbra, no Mato Grosso do Sul, tem aquele ossário do Paraguai, que é uma coisa realmente, ela anotou, assustador, né, Marilu? É assustador. É assustador quando se vê um trecho do documentário. Então eu pergunto, essas figuras brasileiras, até, não sei se foi uma ironia, a capa do DVD, né, com a figura do Dom Pedro II. Olha, essa imagem da capa do DVD e é também a imagem do cartaz do filme Guerra do Brasil, ela na verdade ela não foi inspirada, veja que curioso isso, ela não foi inspirada nem pelo filme e nem por alguma dica minha.
O autor é o grande artista plástico pernambucano, João Câmara. Famoso João Câmara, um dos artistas plásticos mais prestigiados, mais acho que até na Europa, nos Estados Unidos do que no Brasil. Esse Dom Pedro quase que com galardões, né, que são duas caveiras, quer dizer, como responsável por uma espécie de genocídio, né? Esse genocídio é uma coisa um pouco complexa usar essa palavra. Essa palavra ficou muito famosa nos anos 70, né? Através do livro do Chiavenato, que aliás é entrevistado no meu filme, mas não deixou de ser digamos assim, uma advertência, um chamamento para o que as tropas brasileiras protagonizaram, não só as tropas brasileiras, né? Que, vamos combinar, não existe nenhum exército inocente no mundo. Não existe, né? O exército soviético não era inocente, o exército americano hoje não é inocente, né? Diariamente nós vemos as atrocidades praticadas pelo exército norte-americano, seja no Afeganistão, seja no Iraque, seja alhures, e nem não há exército inocente. Então, se o Brasil foi protagonista de carnificinas e outras coisas, o exército paraguaio também foi, o exército uruguaio, que institucionalizou a degola, inclusive o exército uruguaio foi autor de um dos crimes mais bárbaros da história da civilização, que é incorporar soldados prisioneiros paraguaios, vestindo-os com a farda do Uruguai e tendo que carregar uma bandeira uruguaia e enfrentar os próprios irmãos paraguaios nas batalhas. Quer dizer, isso é um crime pior que a morte para um nacional, para todos os tipos né? Enfim, então foi uma guerra suja, né? Como todas as guerras sujas, e dizem até os americanos, existe um estrategista norte-americano que diz que existem guerras limpas e guerras sujas. É estranho, né? Mas existe aquela guerra limpa, que, entre aspas, né, onde a população civil não é envolvida, onde os alvos são alvos teoricamente militares, né, como teoricamente estaria se fazendo na Líbia hoje, né, e a guerra suja seria aquela guerra que envolve a população civil. Né? E nisso foi uma guerra suja, como foi suja a guerra do Vietnã. Por isso há uma certa equivalência entre a guerra do Vietnã e a guerra do Paraguai. Aquele canto ali do rio Paraguai com o rio Paraná, que vai dar no Rio da Prata, aquilo é uma espécie do delta do Mekong latino-americano, sul-americano, e que tem muito a ver com isso, porque nós entramos ali com uma parafernália muito moderna. O exército brasileiro recebeu navios, comprou navios, navios que tinham sido comprados pelo Solano Lopes na Inglaterra, estourou a guerra e, enfim, esses navios acabaram sendo revendidos ao Brasil. E o Brasil, então, entrou com esses navios modernos, que eram para ser da Marinha Paraguaia, acabaram servindo para o Brasil avançar pelo Rio Paraguai e chegar a Assunção e tomar Assunção, com navios que eram antes, navios que tinham sido comprados já nos estaleiros ingleses, com dinheiro inglês, com dinheiro paraguaio, e que quando estourou a guerra, e aí houve aquele conflito todo geopolítico e político ali naquela região do Prata, os navios acabaram sendo revendidos ao Brasil. Agora, nessa questão aí dos ingleses, falando em ingleses, né, Colibri, a grande polêmica os ingleses, a Inglaterra, teve a participação na Guerra do Paraguai. Isso é uma mitologia também que se levantou. É gozado que a Guerra do Paraguai ela é mal ensinada nas escolas, né? Nós aprendemos nos bancos escolares uma guerra ou em 5, 6 linhas, ou em 10 linhas, e alguns heróis, não é? Alguns heróis de lata, outros não. Afinal, eram oficiais do exército que cumpriam o seu dever, não é? Uns foram mais assassinos, outros foram menos, não é? Mas a verdade é que ali você tem que fazer um desconto aos heróis, aos menos heróis e aos que foram a serviço da pátria mesmo, não é? E com relação a esse lado da Inglaterra, isso é uma mitologia que se compara com, vamos dizer assim, com os tabus que vêm junto com outras coisas que dão nome à Guerra do Paraguai. Quando estourou a Guerra do Paraguai, tinha 500 cidadãos britânicos morando no Paraguai. O Paraguai sempre teve uma
uma relação muito grande com a Inglaterra. Foram graças aos técnicos e engenheiros britânicos que se criou a primeira siderurgia no Paraguai, que se fez a estrada de ferro no Paraguai, e não interessava de jeito nenhum à Inglaterra estar por trás da Argentina, do Brasil, do Uruguai. Não interessava a eles politicamente, nem economicamente. Não é? Nem de forma ideológica? Nem de forma ideológica. A Inglaterra, atenção, a Inglaterra era o maior império. Na verdade, já era um império que estava começando a se desfacelar naquela época, né? Quando acabou o tráfico negreiro e tal, caiu muito a grana, o dinheiro, que o tráfico, que os ingleses foram os principais, né, agentes desse tráfico, né? Para você ter uma ideia, antes de estourar a Guerra do Paraguai, o Solano Lopes conseguiu um empréstimo em bancos ingleses para o desenvolvimento do Paraguai. Então, é uma coisa... Mas aí é a questão dos banqueiros, né? É uma coisa... aí é que talvez esse lado da abertura dos arquivos, era bom que se abrissem também os arquivos ingleses sobre a Guerra do Paraguai, né? Porque uma coisa é a diplomacia, a chancelaria inglesa, a diplomacia inglesa, outra é o governo inglês, e outra são os empresários ingleses, entendeu? Agora, do ponto de vista bélico, o Paraguai não tinha importância para a Inglaterra. E dizer que o Paraguai, que a Inglaterra estava atrás do Brasil, do Uruguai, da Argentina, isso é uma balela. Não? Existe um livro chamado Los Britânicos en el Paraguai, onde isso tudo é desnudado. A tese de doutorado escritos na Inglaterra, onde prova que não há... O Time de Londres, pegaram a documentação secreta da chancelaria britânica, o Time de Londres, que era uma espécie de diário oficial do mundo na época. Todos os dirigentes do mundo liam o Time, porque o Time é uma espécie dizia o que estava acontecendo no mundo. Não há nenhuma prova disso, de que houvesse um interesse, assim, né? Houve até uma mitologia de que quando terminou a Guerra da Secessão Americana, não é? Ela terminou em 1865, quando a Guerra da Secessão parou a exportação de algodão para a Europa, para os teares, para as fábricas inglesas, se imaginou, há uma mitologia sobre isso, de que a Inglaterra pensou em transformar o Paraguai numa espécie de novo sul dos Estados Unidos, e transformar isso numa grande plantação de algodão, porque o Paraguai produzia algodão, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que a Inglaterra era totalmente inocente. Boazinha. Porque antes de estourar a Guerra do Paraguai, os ricos de Mato Grosso, de Corumbá, mandavam lavar suas camisas em Paris e mandavam fazer seus ternos em Londres. Havia itinerários, viagens de barco que iam de Corumbá diretamente para Londres, descendo o Rio Paraguai. Então, o Rio Paraguai era um rio importante, entendeu? Para aquela região toda. E a Inglaterra nunca teve nenhum constrangimento de frequentar aquele rio. Por isso que é estranho dizer, porque quando estourou a guerra, fechou durante 6 anos, aquela área ficou fechada diante do conflito, e os ingleses deixaram de ganhar dinheiro. O que eles queriam? Ganhar dinheiro. A pergunta que algum historiador que eu li disse: qual seria o interesse da Inglaterra de fomentar uma guerra de 6 anos, se eles nesses 6 anos deixaram de ganhar dinheiro? Estamos entrevistando o cineasta e escritor Silvio Bacchi. Agora, se para a Inglaterra não era tão importante o Paraguai, para o Brasil e para a Argentina era estratégico. A questão das fronteiras, a questão que o senhor acabou de contar, do Rio Paraguai, né? E toda aquela questão de terras, de interesses econômicos. Então, de um lado parece que o Brasil se preocupava que a Argentina pudesse tomar espaço antes de começar de fato a guerra, né? Alguns historiadores colocam isso, que a Argentina pudesse ganhar espaço junto ao Paraguai, pegar espaço do Paraguai, e o Brasil tinha medo que a Argentina tomasse conta da região, e ao mesmo tempo o Paraguai era estratégico, quer dizer, essa guerra interessava basicamente o Brasil e a Argentina naquele conflito de terras. Estou falando de terras, de negócio, né? Porque o fundo de cada guerra sempre tem um negócio, né, Silvio? Nessa a gente não escapa, né? Qualquer guerra tem um grande negócio. É um grande negócio, como disse o Leon Pommer. Então, a questão clara ali de economia parece que estava colocada antes da guerra. O Paraguai era perigoso do ponto de vista estratégico para os dois países. E quando você falou que esses
militares do Paraguai, da Argentina, como é que eles falam dessa estratégia, dessa questão da terra e a ligação econômica dessa guerra? A questão econômica territorial, da guerra. Territorial, né? A Guerra do Paraguai, ela é multifacetada, como todas afinal, mas a da Guerra do Paraguai, ela envolve um lado que, eu acho que foi o próprio Leon Palmer que levantou isso no filme. Há um lado antropológico. O Paraguai, a origem do Paraguai são aquelas missões jesuíticas. A origem do Paraguai são os índios guaranis, os guaicurus, são esses índios que colonizavam, que estavam naquela região há dezenas de anos, há centenas de anos, né? E enquanto que na Argentina, dizem até com uma forma jocosa que a Argentina é o único país da América Latina que não tem problema com índio, porque eles mataram todos. Então, o que não é verdade, porque em Misiones, que é uma área da Argentina, lá estão talvez as mais bem conservadas edificações jesuíticas, né? As igrejas e a própria conformação urbanística e arquitetônica daquelas cidades missioneiras estão lá em Misiones. Havia ali uma bronca de olho, no olho. Uma bronca no olho de um país como a Argentina, né? Que é um país colonizado por espanhóis, sem a miscigenação com índio, com negro, né? Na Argentina havia pouco negro, né? No Uruguai jamais, mas também é um país de colonização europeia mesmo. Enquanto que o Paraguai, um país que cresceu, a independência do Paraguai, ela foi proclamada por pessoas que tinham, eram miscigenados, eram gente de origem indígena, de origem espanhola, de origem criojos, que eles falam, não é? Sim. Gente que tinha uma origem que, vamos dizer assim, não era mais pura, entre aspas, como aqueles europeus que vieram para o Paraguai, para a Argentina, não é? A própria elite brasileira, não é? Então, essa relação sempre foi muito conflituosa, mais entre o Paraguai e a Argentina do que propriamente do Paraguai com o Brasil. Tanto é que hoje no Paraguai, eu tantas vezes estive lá, nunca fui visto como inimigo do Paraguai. Eles gostam, né, eles dos brasileiros. Gostam do brasileiro. A gente é bem recebido lá. Não dá para entender muito. É incrível isso. Agora eles não gostam de argentino. Tem 600 mil argentinos morando na Argentina e a maioria em Buenos Aires, né? Quer dizer, que fugiram na época dos Stroessner e buscando melhores qualidade de vida na Argentina, né? Enfim, claro, tem esse lado econômico, tem tudo isso, e tem um outro lado também do próprio Paraguai, não é? O Paraguai, desde a assunção do pai do Solano Lopes, e o próprio Solano Lopes, era um país, era uma espécie de Polônia da época, entendeu? Era um país mediterrâneo, um país cercado, uma ilha cercada por terra, por todos os lados, sem saída, né? Tinha o Rio Paraguai, que era uma única veia de sair pelo Rio da Prata, e era preciso garantir esta abertura do Rio da Prata. Isso, de um lado está a Argentina, de outro lado está o Uruguai, e está o Brasil no meio disso. Então o Brasil era visto como, além de ser um império efetivo, né, politicamente, também era um império pelo tamanho, enquanto que os espanhóis não conseguiram manter a América Latina una. Era um sonho do Bolívar, etc. E, inclusive, o Bolívar tentou invadir o Paraguai no tempo do Dr. Gaspar Francia, e o Dr. Gaspar Francia fechou as fronteiras a ele. Era uma ideia de incorporar também o Paraguai. Então, todo mundo queria incorporar o Paraguai. O Paraguai também sempre sofreu muito isso, e tem esse temor. Com a assunção da família Solano Lopes, com a família Lopes, né, na verdade, que o pai do Solano Lopes, Antônio Solano Lopes, ele tinha sido advogado do Dr. Francia, um dos proclamadores da República do Paraguai, em 1811, eles deu uma decisão assim, nacional, de que o Paraguai tinha que se armar para evitar que amanhã depois alguém tomasse, né? E aí não se sabe também que loucura, porque eu me lembro que eu fui falar com o ministro da Cultura e da Informação na época do Stroessner, então o doutor Aníbal Fernandes, eu disse para ele inocentemente assim, né? Ele disse: olha, doutor Aníbal, a guerra foi iniciada pelo Paraguai, vocês que invadiram então Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, vocês invadiram, vocês ficaram 2 anos
Nunca nenhum país estrangeiro ficou no Brasil tanto tempo quanto o Paraguai. E foi preciso, foi duro expulsar os paraguaios de lá. Isso eles quase que nem foram diretamente expulsos. Eles foram retraindo porque a guerra estava começando a entrar no seu próprio país e era preciso defender as terras nacionais, né? Então, tem muito a ver isso com a origem, essa origem indígena do Paraguai e essa necessidade que o Paraguai, em um determinado momento, resolveu se armar. E tanto é que o Brasil foi para a Guerra do Paraguai sem preparo. O Brasil o seu filme mostra bastante isso. O Brasil sofreu muito. A Argentina passou grandes vexames, morreram na Batalha de Curupaiti. Houve uma revolta, quase incendiaram Buenos Aires inteiro, porque morreu não só o filho do presidente da República, como morreu a juventude toda dourada de Buenos Aires, morreu lá. Eles foram enfrentar os paraguaios com um uniforme de gala. E os paraguaios liquidaram. Foi a única grande vitória incontestável do Paraguai. Todos mentem? Todos mentem. Vencedores e vencidos mentem. Tá certo. Então, com essa frase definitiva, a gente encerra aqui a entrevista com o Silvio Bach. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, Silvio, que você é o inspirador dessa série Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai. Obrigado, Silvio. Eu gostaria rapidamente de agradecer essa chance de ter podido falar do filme, tanto do filme como do livro, pois o tema Guerra do Paraguai nunca saiu de cartaz. Ele está em cartaz há 140 anos. É incrível que se saiba tão pouco nas escolas, tão pouco discutido na mídia, e vocês estão fazendo um papel, eu diria até, por incrível que pareça, né? 140 anos depois, é pioneiro isso. Usar o tema da Guerra do Paraguai para perguntar por quem tem medo da Guerra do Paraguai, né? E por que ter medo de um conflito que tem uma importância anímica para a formação do Cone Sul, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. E esse conflito é um divisor de água nas vidas nacionais dos nossos países. Tá certo, Silvio. Muito obrigado. Felicidades. Bom, portanto, conversamos aqui com o cineasta, escritor, jornalista Silvio Bach, ele que é autor do filme A Guerra do Brasil e também do livro homônimo, que é sobre Colts.